Resort de Toffoli vira escândalo e ministro desafia STF no caso do Banco Master. Pessoal, enquanto dizem que tudo é fofoca, imagens e bastidores contam outra história. E alguém está se recusando a sair do jogo. Fique até o final desse vídeo porque um detalhe ignorado explica porque essa resistência pode ruir de vez. Negações públicas tentam conter danos, mas uma investigação exclusiva expôs o que acontece dentro de um resort ligado a um ministro do STF. O caso do Banco Master ele ganhou um novo capítulo quando Dias Toffoli passou a desafiar colegas e se recusar a deixar a relatoria, ampliando ainda mais o desgaste interno. Nos bastidores, cresce a pressão política e institucional, enquanto alianças tentam minimizar o impacto e tratar tudo como se fosse um boato. No final desse vídeo, você vai entender por que esse episódio ultrapassou o limite do aceitável e qual movimento pode encerrar essa resistência. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Temos uma meta aqui de 100 mil inscritos, então ajuda aí já se inscrevendo, deixando aquele like na confiança. E a gente começa justamente com a matéria aqui da Jovem Pan falando que o Valdemar é o presidente do PF, do PL, né, o presidente do PL, dizendo que ele nega a tensão entre a família de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ele fala que é tudo fofoca. Então, presidente do PL, Partido Liberal, garantiu que o governador de São Paulo faz parte do time de Bolsonaro. Então, pessoal, o presidente Valdemar da Costa Neto ele negou no dia de hoje que haja tensão entre a família do Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, falando que tudo é fofoca, que eles estão juntos. Tarcísio faz parte do time de Bolsonaro, tá? Então, conforme mostrou a Jovem Pan aqui, o cancelamento da visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro, né, preso no 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, a Papudinha, aconteceu por conta da pressão que o governador tem sofrido de parte da direita, inclusive dos filhos mais velhos do Bolsonaro. O senador Flávio, por exemplo, e o ex-vereador Carlos Bolsonaro. Segundo aliados, o Tarcísio, ele enxergou uma espécie de armadilha em uma declaração dada por Flávio, que disse que o governador de São Paulo deveria focar na reeleição. Apesar das supostas desavenças, Tarcísio segue reafirmando a sua lealdade a Bolsonaro. Ele deveria visitar o ex-presidente hoje, no dia 22, mas na terça-feira, por meio de uma nota ao Palácio dos Bandeirantes, informou que ele cancelou a visita, alegando compromissos oficiais em São Paulo. O Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL, ele analisou que o adiamento da visita, né, como um problema de força maior, né? Ele não atribuiu isso ao Tarcísio não querer ver Bolsonaro, muito pelo contrário. Então, pessoal, as tensões entre o Tarcísio e a direita se dá porque aliados do Bolsonaro acreditam que o governador de São Paulo não estaria dando o apoio necessário à pré-candidatura do Flávio à presidência. E na semana passada, em uma publicação da esposa do Tarcísio, né, a Cristiane Freitas, deixaram Tarcísio na mira dos aliados de Bolsonaro. Em uma postagem, ela disse que a chegada de um novo CEO no Planalto, que faria uma reforma administrativa e adotaria um plano diferente da atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. O post chegou a ser curtido por Michele Bolsonaro, né, atacada pela ação. Pessoas amargas, como esse ser, apressam-se em julgar em apontar, como ele diz, o que acha que é verdade ou por conveniência. Repete o que lhes mandam repetir. É um boneco ventríloco, escreveu o influenciador Alan dos Santos. Em resposta, Michele disse não ter interpretado o comentário de Cristiane como sendo Tarcísio o tal CEO. Todos sabemos que precisa mesmo, preferencialmente
Jair Bolsonaro. Tá aí, pessoal. A gente sabe que o Alan dos Santos não tem papas na língua, né? E muitas vezes até a Michelle estranha o comportamento dele. Bom, próxima notícia que a gente vê aqui, pessoal, ainda falando, né, sobre o caso do Banco Master, a gente vê, né, que a reportagem repórteres do jornal Metrópolis, eles foram até o cassino, foram até o resort do Dias Toffoli, pessoal, e encontraram até máquinas caça-níqueis, né, de cassino, que é totalmente proibido no Brasil. Vamos entender aqui a reportagem. Vamos lá. O Metrópolis veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Esse aqui é do ministro, falando que é do ministro. O Metrópolis passou 2 dias no resort Tayayá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os fiel. Os fiel vendeu para o Toffoli. Eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? Diz que vendeu pro Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa? Deu trabalho. No Natal ele tava aí. A gente sabe ele. Ah, é o Toffoli, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, maior juízo. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio, senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse aqui é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah. Aqui que é... Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, das férias. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Sabe se ele vendeu, se não vendeu, tá todo esse rolo aí na mídia, né? Quando eu vi ele segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém aí se quer só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É o padre só que vem aqui, ele é só... Ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligada à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja, e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí, que ele acabou de me perguntando, porque ele tá, tipo assim, ele quer jogar, mas não tem dinheiro. Aí eu falo assim, não, as pessoas, conforme aparecendo gente, elas vão tomar mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo JF.
Ribeirão Claro é essa cidade pacata, no interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Itanhaém. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Olha isso, é o nome do registro eleitoral lá, o nome do pai do Toffoli. Segundo o que está na reportagem aqui, o Dias Toffoli não respondeu as mensagens da reportagem. Só olha que loucura essa reportagem aí, desbaratando o que acontece realmente nesse resort. Será que como salário de ministro, pessoal, será que dá para ter resort? Dá para ter tudo isso que ele tem com salário, com mero salário de um juiz do STF, que deve ser uns 40 mil reais bruto? Me conta aí nos comentários. Pessoal, agora a gente traz aqui o Deltan Dallagnol ainda falando do Toffoli, né? Que o ministro desafia os colegas do STF e se recusa a deixar o caso do Banco Master. Vamos ouvir. Dias Toffoli desafia ministros do Supremo e se recusa a sair do caso Master. Depois de uma enxurrada de críticas da União da Imprensa e de ministros do Supremo contra ele, Dias Toffoli, depois até da criação de um consenso de que o Toffoli não pode mais continuar na relatoria do caso Master, eis que Dias Toffoli surge para dizer que não vai arredar o pé. Só falta chamar o Master de... Meu precioso, igual o Gollum fazia com o Anel de Sauron na obra do Senhor dos Anéis, o Tolkien, um escritor católico. Quem que lembra disso, hein? O livro virou filme, e o pano de fundo são ideais e ideias cristãs. É o bem contra o mal, é o sacrifício para servir, e é o amaldiçoado Anel, The Precious. E agora, hein, Dias Toffoli? Você vai chamar o Master de My Precious. Só que, enquanto o ministro não larga o seu precioso caso Master, ele segue sendo detonado pelos seus colegas do STF nos bastidores. Será que ele vai resistir à pressão? Vamos do início, com o recado que o próprio Toffoli deu para os demais ministros do STF. Ele disse basicamente, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pela minha experiência sobre como as coisas funcionam em Brasília e na grande imprensa, quase sempre os interlocutores dos ministros que a gente vê nessas reportagens são eles mesmos, os próprios ministros. Mas o que mais chama atenção aqui é como Toffoli está completamente descolado da realidade. Como assim ele não se enquadra nas hipóteses de suspeição e de impedimento? Como assim, Toffoli? Você literalmente viajou de jatinho com um dos advogados de um dos diretores do Banco Master e logo depois você colocou o caso em sigilo total. Você tem irmãos e primos que receberam dinheiro de gente ligada ao Master, inclusive de fundos de investimentos que têm relações com um dos presos, o cunhado do Daniel Vorcaro. Como que a família do juiz ter negócios com a pessoa que ele investiga não se qualifica como impedimento? De qual país é a lei que você está seguindo? Porque, no Brasil é caso de afastamento sim. Lembrando aí do Senhor dos Anéis, ter o The Precious. O precioso anel nas mãos traz poder, mas também corrompe quem o usa. E quanto maior o desejo de poder, maior a maldição que o anel traz sobre a pessoa. Será que não vai acontecer o mesmo com Dias Toffoli? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Diz aí o que você acha, aproveita aí para curtir o vídeo. E pessoal, estamos com uma meta de 100 mil inscritos para o canal, então já se inscreve aí no canal, eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.